Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o curso de The Week e nós vamos estudar hoje sobre Timeline. Eu sou Gunnar Correia, vou ser o seu instrutor durante essas aulas e eu peço que você já deixe o seu like e se inscreva no canal caso já não seja um inscrito, tá bem? Então, aqui no meu editor, eu vou simplesmente deletar esse cara aqui, tá? Só para a gente pegar um palco zerado aqui, ou um canvas zerado, e nós vamos entender a nossa timeline aqui, né? Então a primeira coisa que eu quero mostrar aqui, como eu já disse, eu já gravei essa aula antes, e algo que eu tinha esquecido de gravar, de mencionar na outra aula, é que aqui clicando na layer, nós podemos renomear ela aqui em cima, tá? Então eu posso colocar o nome aqui, por exemplo, de primeira, tá? Olha só, primeira. Então já aparece aqui. Cada layer, pessoal, a ideia é que ela tenha como posso dizer de forma bem simples para algo que está no escuro, né? Para vocês não, vou explicar para vocês não vão conseguir visualizar isso ainda. Mas imagina que a gente tem uma animação de um carro andando na cidade, na horizontal, a câmera está pegando bem a lateral do carro e a cidade no fundo, né? A câmera está acompanhando o carro. Então imagina que o fundo seja uma layer, que o carro seja outra e assim por diante, né? As camadas são justamente como um bolo. A gente tem a massa, a gente tem um recheio, a gente tem a outra massa e a gente tem a cobertura. A gente tem esses caras isolados, tá? Isso para facilitar a gente, né? Eu lembro que lá no passado, lá quando eu usava o Macromedia Flash, nossa, muito tempo, hein? Tô ficando velho. Eu usava o Flash, eu nem sabia o que era camada. Eu fazia uma animação muito louca lá, muito legal, de tanque atirando em igrejas, um negócio muito maluco. E tudo uma layer, né? E, nossa, era um trabalho absurdo, né? E vocês estão aprendendo The Wiki aqui comigo, não vão cometer esse erro. Vocês vão fazer algo bem legal aqui, sem cometer esse erro, né? Então, para isso, a gente clica no maisinho aqui para adicionar uma layer, né? Então, eu vou vir aqui e colocar segunda, né? O nome dele para a gente entender. Beleza? Primeira e segunda layer. Esse cara vermelho bonitão aqui, pessoal, se chama agulha, ou alguns chamam de ponteiro, né? Agulha, acho que é aquela ideia dos vinis, né? Qual parte ela tá no vinil ali, né? E aqui a gente tem 1, 5, 15. Que é isso, professor, né? Então, esse aqui são os quadros. Então, quadro 1, quadro 5, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que a gente definiu aqui, ó, que a gente tem 24 quadros por segundo? O padrão era 12, né? A gente definiu 24. Então, até aqui, tudo que tiver nesse trecho aqui, tá o Ctrl Z, tudo que tiver nesse trecho aqui, pessoal, vai ser um quadro, tá? Então, tudo que tiver aqui vai ser 1 segundo, vai ser reproduzido dentro de 1 segundo de tempo. Professor, vou ter que ficar vendo quanto que é quanto aí, tipo 48, vou ter que ficar somando. Vai ter que ficar somando meu pimpolho, né? Vai ter que somar e é tranquilo, tá, pessoal? Às vezes nem sempre a gente vai trabalhar com segundos, às vezes é milésimo, então por isso uma timeline grande tem coisas que eu não quero que levem uns segundos, né? A gente vai ver isso mais pra frente. Tem coisa que eu quero que apareça rápido na tela ali e de forma suave, tá? Então aqui eu tenho a primeira e a segunda layer. Para deletar a layer, a gente clica aqui nesse delete, ou se eu, tá vendo aqui, quando eu passo o mouse aparece esse maisinho aqui, isso é um quadro-chave, olha só. Então se eu vier com a agulha nesse ponto aqui e clicar em Add Frame, ele adiciona um quadro-chave pra gente. Eu posso selecionar esse quadro-chave e apertar Delete, como que eu posso vir aqui e usar essa ferramenta, ó, Delete, né? Então posso deletar ela, posso clicar nessa layer e apertar Delete, Ctrl Z para voltar, tá? Para desfazer, então a gente avança a nossa alteração num bloco de histórico e volta aqui, né? Então eu posso usar o delete para deletar também, né? Então beleza, pessoal, a gente viu aqui então como que a timeline funciona, né? Calma que a aula não acabou, ainda tem bastante coisa pela frente. A gente vai clicar aqui em elipse, eu vou clicar, segurar e arrastar segurando o shift, tá? Vou colocar ela mais ou menos aqui, seleciona o cursor ali com o C, tá? Se você quiser usar o C, vou arrastá-la mais ou menos para cá, vou alterar a cor de preenchimento, vou pegar essa cor aqui, colocar uma espessura de 10 para ela, tá? Então a gente alterou o fio e o stroke, que seria a borda para ela, coloquei uma borda de 10. Eu posso colocar uma opacidade aqui, por exemplo, de, sei lá, 0,5, né? A gente coloca uma opacidade para esse cara, nesse caso eu não quero, tá? Eu posso colocar uma opacidade global para todo mundo aqui, não quero também. Qual que é a rotação desse cara, qual que é a largura dele, qual que é o fator de scale. Então, por exemplo, se ele tem 302 e eu der um scale de 2 aqui, então ele vai para 604, tá? E assim por diante. Deixa eu só ver aqui.
605, né? Porque tem uns quebradinhos ali, né? Então esse aqui é o fator de scale. A origem, onde ele está aqui no espaço 3D, tá? Então 500 por 500. O width aqui praticamente é a mesma coisa, né? Com relação ao seu conteúdo. Olha só, 500 por 500. 50 por 50, desculpa. Espaçamento a partir da origem, ok. Deixa eu ver o que mais a gente tem para explicar aqui, só para a gente entender. Bom, por enquanto é isso, tá? Então, esse aqui é o elipse, a gente vai ter uma aula só disso depois, mas eu já dei uma adiantada aqui. Beleza, pessoal, eu posso vir aqui no segundo quadro agora e colocar, olha, clico aqui, eu quero uma outra elipse, tá? Eu quero essa elipse agora com uma outra cor, eu quero ela com esse vermelhinho, com o branco, com 10, beleza? Só que qual posição que tava ali, né? Ah, tava lá embaixo. Não, eu quero... Nossa, vai dar um trabalho, né? Olha só, vamos pensar aqui como um usuário normal, né? Então eu tenho esse cara aqui em cima, o outro tá aqui, fica difícil a gente ver exatamente onde tava, né? Então eu posso ativar aqui o Union, que seria mais ou menos cebola, né? Então a gente consegue ver o que tem antes, o que tem agora e o que tem depois, né? Então olha só, o Union aqui, venho por terceiro quadro aqui e adiciono uma bolinha, olha só. Uma bolinha um pouquinho maior. Clico aqui, seleciono a bolinha. A gente vai pegar aqui, sei lá, um rosa. Pega um rosa, coloca um branco. Vamos colocar 10 aqui, pessoal. Olha só que bacana, né? Então a gente consegue ver mais ou menos aqui, ó, como que o Union funciona. Então posso desativar ela aqui. Olha que bacana, né? Se eu der play agora, para a gente ver a animação, essa é a nossa animação muito rápido, né? Tá rodando ali em fatores de milésimos de segundo. Clico em pause e olha só. Então, para cada quadro, a gente tem uma bolinha com uma cor diferente, né? E em tamanhos diferentes também. Eu posso vir aqui e adicionar um segundo layer, né? Posso vir aqui e na hora que atingir o chão, eu quero que apareça uma parede aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Ok? Inclusive, essa parede, eu quero que ela fique... Inclusive, tá vendo? Ó, a gente passa o mouse aqui nessa bordinha, não consigo dar o zoom, mas dá para vocês verem aí, né? Quando eu passo o mouse na borda desse quadro-chave, ele fica amarelo. Então, eu vou clicar nesse quadro aqui da esquerda, perdão, da direita, eu vou arrastar para cá, até o 30. Tô chutando o 30 aqui, tá? E a mesma coisa para os dois quadros, né? Para o último quadro da Layer 1 e para o último quadro da Layer 2. Então, olha só o que vai acontecer, né? Então... tá batendo naquela paredinha, né? Então a gente tem vários elementos em layers diferentes, com animações diferentes, né? Vamos ver uma coisa bem legal agora, pessoal. Se eu clicar nesse cara aqui, por exemplo, ou melhor, vamos deletar esses... Eles estão muito feios, né? Deixa eu clicar aqui, adicionar uma nova layer, pegar essa primeira, deletar, e aqui a gente coloca efeito, tá? Beleza, só pra gente testar aqui. Eu vou vir aqui em elipse, vou colocar essa elipse aqui agora. Eu vou selecionar a cor. A gente vai usar essa cor aqui mais para frente. Vocês vão entender o porquê eu estou usando ela aqui. Só para vocês estarem familiarizados. Então, cliquei nesse cara. E eu quero que ele venha até esse outro ponto. Vou ter que ficar fazendo quadro por quadro? Não, né? Então, aqui eu vou clicar nesse quadrinho aqui. Vou deletar. Vou clicar nessa bordinha e arrastar para cá. Pronto. Ele vem desde o quadro 0. Eu vou até lá no quadro, deixa eu ver, até lá no quadro 30. Pode ser no quadro 30. Eu vou vir aqui no primeiro quadrinho, pessoal, e adicionar um twin. A gente vai lá no último quadro e adiciona um twin também. Olha só, então a gente adicionou uma movimentação. No último quadro, eu arrasto ele para cá, ó, nesse canto aqui. Se eu der um play agora, veja que ele criou essa interpolação de movimento para a gente, né? Então não foi necessário a gente ficar quadrinho por quadrinho. Nossa, ó, isso... é inviável, né? E era basicamente isso que eu fazia lá no passado quando eu usava o Micromedia, desenhava quadrinho por quadrinho, né? Não aproveitava nada do quadro passado. Então, basicamente, esse era o intuito da aula, pessoal, mostrar aqui como que a gente vê a timeline, tá? Não leve isso aqui como um produto finalizado, tá? A gente vai usar muita timeline ainda, a gente vai usar bastante, mas a ideia era só para vocês verem que como que ela funciona, qual que era a ferramenta aqui por trás dela.